eu vou conversar com a neurocientista doutora Gabriela Guimarães. Doutora Gabriela, primeiramente agradecimentos pela sua participação aqui na Jovem Pan News Litoral. O que é a deficiência cerebral de folato? Muito bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, o que a gente tem que entender quando a gente fala sobre deficiência cerebral de folato? Muitas pessoas vão ao médico, né, e acabam medindo os níveis de ácido fólico. O folato é a vitamina B9, mas ele tem outros nomes, né, entre ácido fólico, metilfolato e o próprio ácido folínico, que é o que vem se falando tanto nos últimos tempos, né, que chamou tanto a atenção da mídia quando o presidente dos Estados Unidos mostrou que poderia ser um tratamento para essa condição e principalmente para crianças com transtorno do espectro autista. Então, o que acontece é uma falha na utilização do folato, dessa vitamina, no cérebro. Então, nós temos o ácido fólico, o folato normal no sangue, então a gente faz exames nessas crianças, esse folato está normal no sangue, mas ele está diminuído e está alterado no cérebro. Esse transporte até o cérebro falha. Então, quando ele não consegue receber o folato, quando o cérebro não consegue receber esse ácido fólico, esse folato, a gente começa a ter sinais, né, de alteração do neurodesenvolvimento. Então, muitas vezes os pais precisam ficar atentos que alguns sinais, como, por exemplo, dificuldades na fala, dificuldades cognitivas, alterações de comportamento, pessoas que possam apresentar, crianças que podem apresentar regressões, que são crianças que adquirem habilidades, ou seja, a criança começou a balbuciar palavras, a criança começou a brincar, a criança começou a interagir, e aí em um certo momento ela para. Então isso a gente chama de regressão, e essa regressão pode estar relacionada a essa condição, a deficiência cerebral de folato. Então, assim, crises convulsivas, né, de difícil controle. Então, não existe um padrão único, né? São quadros bastante complexos, mas que muitas vezes podem ser, sim, atribuídos a essa condição. Então, eles precisam ser investigados. Agora, existe algum tipo de tratamento nesses casos? Então, o tratamento a possibilidade de tratamento foi aprovada, né, pelo FDA no dia 10 de março de 2026. Então, o FDA é o que a gente chama de Anvisa no Brasil, né, para uma condição genética relacionada à deficiência cerebral de folato, né? E a forma de tratamento não é com ácido fólico, não é com metilfolato. É com uma medicação que também é uma vitamina, que também é uma vitamina B9, mas ela é uma vitamina um pouco mais versátil e um pouco mais natural, que nós chamamos de ácido folínico. No Brasil existe o leucovorin, nos Estados Unidos também, que é o nome comercial para essa droga, mas existem outras drogas do mesmo sal, e o sal é o ácido folínico. Não se trata, na verdade, de suplementar essa vitamina, né, indiscriminadamente, mas a gente acaba entendendo que quando existe indicação, quando existe o diagnóstico, a gente tem que individualizar o tratamento e tratar o paciente. Agora, o folato, ele está presente em quais alimentos, doutora? Pois então, o folato ele está presente nos mais variados alimentos no nosso dia a dia, né? Mas principalmente naqueles alimentos de coloração mais verde escura, como, por exemplo, brócolis, espinafre, abacate. A gente tem algumas frutas, alguns alimentos de origem animal, como o fígado bovino, por exemplo. Então, assim, a B9, a vitamina B9 é uma vitamina que a gente chama de hidrossolúvel. O que significa isso? Ela é uma vitamina que a gente precisa ingerir todos os dias, ela não tem reserva no nosso corpo. E uma outra coisa que é muito importante de eu ressaltar é que hoje muitos alimentos, não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, eles são fortificados com o ácido fólico. E o ácido fólico, se você pegar uma farinha de trigo hoje, você vai ver ali, enriquecido com ferro e ácido fólico. E esse ácido fólico, ele é uma forma sintética, ele não é uma forma natural. Então, o nosso organismo, ele não consegue usar da forma que deveria usar. Então, isso pode dificultar a utilização pelo organismo e, às vezes, pode piorar esses casos que esse paciente, ou essa criança, ou esse adulto, porque a deficiência cerebral de folato também acontece em adultos, de utilizar essa vitamina no organismo. Então, assim, o problema não é o que a gente ingere,
mas sim a capacidade do nosso corpo de converter, porque o nosso corpo está sempre convertendo para a forma que ele vai aproveitar na utilização. Então, o metilfolato é uma forma muito boa de ser utilizada, e nos casos onde o paciente tem realmente a deficiência cerebral de folato, a gente precisa fazer o uso, então, do ácido folínico. Agora, por toda essa exposição que você fez, eu percebi que também nós podemos dizer que há uma dificuldade de se obter um diagnóstico, principalmente das famílias perceberem alguns fatos. Estou certo? Com certeza. Então, assim, hoje a gente sabe que o transtorno do espectro autista tem uma prevalência muito grande, na nossa sociedade. Acredito que até qualquer pessoa hoje que a gente converse, conheça, viu ou conheceu ou tem na sua família uma criança, por exemplo, que possa estar cometida com essas situações que eu falei anteriormente. Mas o diagnóstico, ele é um diagnóstico difícil, né? Ele é um diagnóstico que hoje a gente tem um teste aqui no Brasil, que tem aqui nos Estados Unidos, então trouxeram para o Brasil há mais ou menos uns 2 anos, que ele verifica a presença de autoanticorpos contra o folato no cérebro. A punção lombar é o padrão ouro, então a gente teria que puncionar, né, a coluninha dessas crianças, retirar o líquido que passa na nossa coluna e dosar a quantidade de folato. Mas eu escrevi um livro, então eu através das minhas pesquisas há muitos e muitos anos, e eu acabei de chegar do Brasil para dar uma palestra sobre lançar o meu livro. Eu reuni, então, todas essas evidências científicas. É um livro bastante científico, é um livro de vivência clínica também. Eu sou formada há quase 20 anos, apesar de morar aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui em função da pesquisa, mas eu sou formada pela Universidade Federal de Pelotas, eu sou gaúcha, e reuni tudo isso num livro para falar sobre como fazer o diagnóstico, para falar quais são os sinais e sintomas que a gente tem que observar e que a gente pode suspeitar, para orientar, na verdade, o que é o folato, como que a gente faz, enfim, essa detecção desses casos, e principalmente falar quais são as doenças que a gente pode ter esse olhar um pouco mais aberto para a deficiência cerebral de folato, também doenças neuropsiquiátricas, né? Então, casos graves de depressão, de esquizofrenia, pacientes com síndrome de Down, epilepsias, convulsões de difícil controle. Então, assim, eu reuni nesse livro todas essas questões de como fazer esse diagnóstico, porque a gente não tem que ficar esperando, porque o que a gente está falando aqui é de cérebro. E a gente não pode esperar, tempo é precioso para o cérebro das crianças. Então, o que a gente tem que fazer é alertar os pais, alertar os profissionais da área da saúde, alertar os médicos, de que existe sim uma condição tratável e existe sim tratamento para essa condição. E nesse livro, então, eu aprofundo essa discussão, eu organizei bastante informações científicas, com bastante questões de artigos científicos, para facilitar esse acesso e para trazer esse assunto que aqui nos Estados Unidos acabou de ser levantado, enfim, a essa possibilidade de tratamento, e como a gente sabe, no Brasil demora alguns anos, e a gente não pode esperar, porque tempo é cérebro. Muito bem. Agora, a confecção da sua obra, do livro O Fator Folato, você fez pesquisas e experiências no Brasil e nos Estados Unidos? Correto. Na verdade, o livro ele tem essa parte científica, tem uma parte autoral, então eu escrevo bastante sobre as minhas experiências clínicas também, mas é um livro bastante científico. Então, quem adquirir o livro vai ver que no final do livro eu coloco mais de 10 páginas de referências bibliográficas. Então, todos os artigos hoje disponíveis na comunidade científica estão no meu livro. Então, é um livro bastante atualizado, com bibliografias de 2026. Então, isso que eu quero chamar a atenção, para que a comunidade científica, para que os médicos, para que os profissionais que tratam desses pacientes, então, assim, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, enfim, professores, né? Isso é muito importante, que essas pessoas leiam o livro, percebam, na verdade, que existe uma condição tratável dentro do neurodesenvolvimento e fora também, e que é importante investigar, é importante ter esse olhar atento, né? Os pais têm que ficar muito atentos para essa condição, porque ter uma criança em casa regressiva, uma criança grave, com graves dificuldades nas habilidades, nas funções, é uma criança que não fala, uma criança que não interage, uma criança que tem movimentos repetitivos, isso é muito grave, né? Então, esse olhar atento pode sim fazer a diferença no diagnóstico, e hoje a gente realmente tem uma condição que tem possibilidade de tratamento. Bom, como é um assunto bastante desconhecido, doutora Gabriela,
muitos pais nem têm ciência do que é esta condição. Caso, por exemplo, nunca se descubra no seu desenvolvimento, na sua vida, a criança nasce, enfim, vai passando 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, quais as consequências para a vida de uma pessoa que não vá ser tratada para essa condição? Na verdade, assim, o folato, ele tem 3 vezes mais, a gente tem 2 a 3 vezes mais folato no nosso cérebro do que no nosso corpo. Ele é fundamental para o neurodesenvolvimento, para o desenvolvimento do cérebro. Então, o que a gente sabe hoje é que ele interage não só com questões de DNA, então ele interage com esse crescimento, com essa maturação desse cérebro, com essa organização desse cérebro. Ele interage em neurotransmissores, então ele interage com dopamina, com noradrenalina, com serotonina. Então, a gente vai ter questões de atenção, de memória, cognição, comportamento, de fala. A gente tem questões relacionadas também, por exemplo, a processos de planejamento biológico. Esse cérebro precisa do folato para que a gente tenha esse planejamento de funções bem desenvolvidas. Então, assim, hoje, o que é importante, na verdade, é que as pessoas entendam que existe essa condição. Porque os sintomas, eles aparecem e eles não demoram para aparecer. Então, é importante a gente compreender questões relacionadas a esses atrasos de desenvolvimento, essas regressões, essas dificuldades cognitivas, esses comportamentos alterados, essas crises, podem sim estar relacionados. Só que o problema é que a maioria dos profissionais não desconhece a condição da deficiência cerebral de folato. E se desconhecer, nunca vai diagnosticar e nunca vai tratar. Muito bem. Nessa questão, os pais devem ficar bastante atentos, não é mesmo? Com certeza, por isso que eu escrevi o livro também. Esse livro não é só para médicos e para profissionais, é para pais e para professores, porque o mais importante é o rastreio. Então, assim, quando você está suspeitando que o seu filho tem alguma coisa, leve ele no profissional, leve ele no pediatra, leve ele no médico, leve ele no neurologista, leve ele num psiquiatra, mas leve o seu filho para ser avaliado por um profissional da área da saúde. Se a professora na escola disse, o seu filho está com alguma questão que a gente não está conseguindo manter no mesmo padrão das outras, leve para avaliação. E eu digo uma outra coisa, se um médico disse, não, espere, isso é normal, isso é natural da idade, peça uma segunda avaliação, procure um outro especialista e tente ver com outro olhar, porque muitas vezes não é da idade, muitas vezes já tem algo, e isso é muito importante de salientar, tem que investigar. O algo, muitas vezes, que é pouco para o especialista que viu a criança em 15, 20 minutos, para a mãe e para o pai que vê em 24 horas por dia, é muito. Então, vale a pena investigar, porque eu digo sempre, tempo é o cérebro, então quanto mais precocemente a gente agir, melhor vai ser o neurodesenvolvimento dessa criança. Muito bem. Agora, como é que o nosso ouvinte pode ter acesso ao livro O Fator Folato? Então, o livro está aí no Rio Grande do Sul, na Livraria Santos, que tem em Porto Alegre, tem no litoral, tem em vários locais aí, então vocês podem encontrar o livro na Livraria Santos, e ele está disponível na plataforma da Amazon Brasil, ele está disponível, então, para compra, e também numa plataforma que se chama Uiclap, é uiclap.com, e aí vocês vão procurar lá o Fator Folato, mas se vocês colocarem no Google o Fator Folato, doutora Gabriela Guimarães, vai entrar nos links disponíveis para compra. Então, o que eu queria realmente era agradecer vocês, né, por essa oportunidade, para que a gente possa falar sobre isso, que realmente está em muita evidência aqui nos Estados Unidos, mas que eu acredito, infelizmente, que vai demorar muito, muito tempo para chegar no senso comum aí no Brasil. E se depender de nós, este tempo será diminuto, pois estaremos abordando este assunto em outras oportunidades também. Conversei aqui na Jovem Pan News Litoral com a neurocientista a doutora Gabriela Guimarães, ela que é autora do livro O Fator Folato. Doutora Gabriela, agradecimento, sucesso e um bom trabalho.